Às vezes as pessoas acham que começar, né, já vou ganhar X, Y, 2X, 3X. Às vezes na nossa vida a gente precisa entender que você tem um caminho, fazer um sacrifício, porque você colhe depois. Revendo grandes amigos e principalmente voltando em grandes histórias, este é o nosso fabuloso mundo da tecnologia, da informática, da TI. Depende da fase e da geração que você é. Este meu convidado de hoje tem muita bagagem, muitas histórias a serem compartilhadas nessa conversa. Jefferson Nogueira. Jefferson, um grande prazer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Bom dia para vocês, para todos que estão ouvindo. Prazer. Assim, me sinto muito honrado de ter recebido esse convite da NetGlobo, de você. Fico muito honrado e quero compartilhar as minhas histórias. Espero que vocês gostem. Com certeza. Você tem muita experiência. Nós nos conhecemos já há alguns aninhos, né, Geraldo? Alguns aninhos. Não vamos revelar muito. Alguns aninhos e tenho certeza que essa conversa vai ser recheada de boas histórias. Com certeza. Jefferson, eu sei da sua paixão pela linda Jundiaí, pertinho aqui de Campinas, uma cidade linda, né? E você estava comentando um pouco de uma infância muito feliz, muito acolhida, muito amorosa pelos pais, né? Vamos falar um pouquinho dessa época? Vamos lembrar de onde viemos? Eu sou jundiaense, sou nascido em Jundiaí há apenas 60 anos. Há 60 anos, Só né? 60 anos de Jundiaí, né? Então, assim, é uma cidade que eu nasci, adoro. Já trabalhei em vários outros municípios, né? São Paulo, Campinas, Cabreúva, enfim, Uberlândia, fiquei por 2 anos em Uberlândia. Mas Jundiaí é a minha cidade, né? Jundiaí é a minha cidade. E assim, me sinto privilegiado porque quando eu era criança, a casa onde eu morei foi meu pai que construiu, né? Meu pai e meu avô, né? Então assim, foram pedreiros, meu pai era mecânico de manutenção de profissão e no final de semana construía a casa, né? Então era um bairro que tinha poucas casas na época que eu era garoto, né? Então tive esse privilégio de crescer com uma comunidade, colegas. Então assim, me lembro muito bem da minha rotina como criança, né? Que era a escola de manhã, chegava aquele almoço, fazia o dever e a tarde inteira, à noite, praticamente brincando. Nós mesmo fazíamos o campinho de futebol, né? Tinha lá, raspava, fazia trave com eucalipto, jogava a tarde inteira. A gente parava de jogar quando não enxergava mais a bola, né? Eu não enxergava mais a bola. E aí não ia para casa, ia aí brincar de pega, ia fazer mais alguma coisa. Até que começava uma primeira mãe, já saía, fulano, vem tomar banho, ciclano, vem tomar banho. E aí a gente já começava a dispersar, né? Mas era uma época muito boa, os pais eram muito presentes. E acho que assim, bacana também que os vizinhos, né? Eram quase pais nossos também, né? Cuidavam, né? Cuidavam, né? Então, assim, os filhos estavam ali, a gente tinha muito respeito por eles, né? É verdade. Enfim, uma vizinha minha minha mãe não teve leite quando me teve, né? Então, era minha mãe de leite, Olha, né? que legal. Tinha uma relação fantástica. E a gente foi ali 10 anos, 11 anos, 12, 16, 18, né? Crescendo naquele bairro, né? Enfim, então, a relação com o Jundiaí é enorme. Que bacana. Jefferson, você tem mais experiência do que eu, mas eu me vejo numa geração muito igual à sua, né? Era muito comum nós ouvirmos de tios, avós, dizendo: e aí, garoto, o que você vai ser quando crescer, né? Perguntavam muito cedo já qual era nosso sonho, né? E eu me recordo que aconteceu na minha família, né? Que o início da informática, né? Anos 80... talvez final de 70, 80, 90, sempre foi uma profissão do futuro, né? Olhava assim, nossa, mas isso daqui vai ser coisa do futuro, né? E tudo mais. Na sua casa, teve incentivos? Você foi incentivado para seguir uma carreira de tecnologia? Como que foi esse encontro? Sim, fui incentivado, né? Voltando lá, eu tô falando dos anos 82, 83, né? A tecnologia, obviamente, que não era o que ela é hoje, né? Então, a gente não tinha tanto contato com a tecnologia nessa ocasião. Mas, sim, a informática estava ali, a gente já ouvia a profissão a parte de infraestrutura, analista de sistemas, enfim, já algumas faculdades, né? Com os cursos.
E eu tive duas grandes influências, né? A primeira foi meu pai, né? Que conversando comigo sempre... Meu pai é uma pessoa muito quieta, um homem muito quieto, mas que sempre teve algumas grandes conversas comigo, Renato. E assim, eu me lembro de todas as vezes que meu pai sentou comigo e conversou comigo. Que bacana. E não era para dar dura, era para realmente conversar assuntos que até hoje estão na minha cabeça, na minha memória, né? E isso era parte, né? Meu pai lia muito, apesar de malemar ter terminado o primário, mas o meu pai gostava muito de ler. Então ele pegava artigos, ele me mostrava, então tinha esse incentivo. E a minha irmã, que era mais velha que eu, a minha irmã entrou em análise de sistemas na PUC. Começou a fazer análise de sistemas, eu estava ali terminando o colegial, logo que eu terminei o colegial entrei no quartel, fiquei um ano no quartel, saí, fiz o cursinho e estava naquela, né? Poxa, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Vou fazer análise de sistemas na PUC, foi onde eu escolhi fazer, entrei ali em 85, influenciado pelo meu pai e pela minha irmã que já estava fazendo. O ano que eu entrei, a minha irmã se formou, né? Então ela já estava... Aí eu percebi que a minha irmã já teve ali começou a fazer um estágio, começou a trabalhar numa grande empresa de Jundiaí, que na época era a Sica, né? Alimentos, que era uma grande empresa de Jundiaí. Eu falei, verdade. Que bom, né? Já está trabalhando, uma grande empresa da região. Falei, poxa, vamos nessa profissão que eu acho que vai dar certo. E de fato, foi uma paixão, Você tem uma trajetória linda, né? Ou seja, quem acompanha a sua trajetória vê uma trajetória de muita resiliência, um trabalho de grandes ciclos, né? Você é um profissional que tem uma característica muito bonita de bonitos ciclos por onde você passou, deixando legado, né? Ou seja, um trabalho assim com um olhar muito cuidadoso também nas pessoas, na formação. Mas antes da gente entrar um pouco nesse momento ou de hoje, PUC, início do curso e como que foi o início do trabalho? Quando que as coisas ficaram mais sérias, Jefferson? Que fosse, agora eu tenho uma carteira assinada, eu tenho uma responsabilidade. Vou falar uma coisa para você, o começo nunca é fácil, né? Então, assim, quando eu entrei na PUC, eu trabalhava no banco, eu era caixa de banco. Caixa de banco. Caixa de banco. Então, o ano de 85 foi meu primeiro ano, eu trabalhava, com o meu salário eu pagava a faculdade, ônibus, né? Então era Jundiaí, né? Campinas, aquela coisa. No meu segundo ano, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu falava assim, olha, caixa de banco eu não vou ser pro resto da vida, estou estudando, eu preciso começar a entrar na profissão. Poderia até esperar 4 anos, me formar para ir atrás disso, mas não, já queria ali começar a entrar. E eu consegui um emprego numa escola em Jundiaí. Em 1986, no meu segundo ano, entrei numa escola, que era uma escola de informática, e comecei a tomar conta do laboratório e fazer os programas da escola, boletim escolar, faltas, programação em COBOL, micro, sabe aquela coisa? Adorava, mas foram 6 meses que eu fiquei ali naquela escola, 86. Mas é interessante isso que, como a gente, né, acho que a gente vai chegar nisso ao longo da nossa conversa, para você ter uma ideia, eu ganhava X como caixa de banco. Eu fui para essa escola ganhando meio X. Meio X. Diminuí metade do meu salário. Mas, aquela história, pai, estou entrando na área, não, vamos lá, a gente equilibra aqui os pratinhos. Entrei nessa escola ganhando meio X. Ao final do meu segundo ano da faculdade, eu prestei vários exames em Jundiaí, que Jundiaí naquela época tinha exames para estágio. ThyssenKrupp, na Cífico, na própria Sica. Então eu prestei e felizmente eu passei em todos esses testes, né? Tá. E eu escolhi ir para a Krupp, né? Na época Krupp, grande empresa multinacional alemã, né? Mainframe, tecnologia, né? Falei, pô, é na Krupp que eu quero ir. Então assim, só para resgatar, né? Ganhava X, fui ganhando meio X e fui ganhando metade do meio X. Ou seja, eu fui para a Krupp fazer estágio ganhando 1/4 do que eu ganhava como... De novo, pai, não, você vai entrar na Krupp, estágio, agora vamos em frente. Eu falo isso porque às vezes as pessoas acham que começar, né, já vou ganhar X, Y, 2X, 3X. Às vezes na nossa vida a gente precisa entender que você tem um caminho, fazer um sacrifício, porque você colhe depois.
né? E então eu entrei na Krupp nessa ocasião. Então, assim, a informática veio para mim a esses passos, né? Eu entrei, gostei, comecei a trabalhar na escola, adorei, fui para o meu estágio na Krupp, aí já é uma coisa profissional. A Krupp, na ocasião, fazia um estágio maravilhoso. Eu passei por todas as áreas da informática que você tinha naquela ocasião, no processamento de mainframe, né? Fui operador, trabalhei nas madrugadas, 2 meses eu trabalhei como operador de mainframe, depois fiz parte na parte de suporte técnico, depois fui para programação, quer dizer, foi um estágio muito rico, né? E, puxa, foi fantástico. E, completando essa história, né, quando eu fui efetivado ao final, só para a gente fazer uma analogia, né, eu acho que eu passei a ganhar um tipo 10, 12x do que eu ganhava. Lá como caixa. Exatamente. Então, assim, é aquela coisa de você falar assim, poxa, foi uma trajetória, foi um sacrifício, mas depois você colhe, né? Então, a gente tem que ter uma resiliência, assim, né, escolher o caminho, fazer alguns sacrifícios, porque a recompensa vai vindo com o tempo, né? Jefferson, você trouxe de uma forma muito fácil de entender isso que nós vamos conversar agora, né? Ou seja, ainda muito jovem, nós de fato não sabemos, não temos as experiências para tomar uma escolha de ir para uma empresa A, B, interromper aqui, menos X aqui e ali. Por isso da importância de família, né? Ou seja, ter uma base familiar muito boa que te orienta, ou não havendo a possibilidade dessa base dentro de casa, né? Buscando isso, né? Com pessoas que você admira. Eu acho que isso é super importante. Por quê? Porque são essas decisões que você vai se sentindo o próprio protagonista da sua trajetória. Sim, perfeito. Porque hoje é muito feio ver isso, né? Poxa, não, mas eu não tenho oportunidade, mas poxa, aí eu não saio daqui porque ninguém me dá oportunidade. Não, são as escolhas, uma tomada de decisão importante, é o acreditar, é o entregar acima da média. Você se classifica, Jefferson, como uma pessoa, que se dedicou muito para poder entregar algo além daquilo que era pedido? Você construiu isso mentalmente na sua trajetória? Renato, acho que sempre. Sempre tive isso na minha mente, Renato. Assim, me lembro quando eu comecei a minha carreira na Krupp, eu comecei como programador de mainframe, COBOL, Natural, ADABAS. Logo que eu comecei a, no bom sentido, né, pegar no pé do meu chefe. Poxa, quero fazer um curso. E como eu estava sempre ali pedindo, insistindo, né, eu fiz todos os cursos da IBM naquela ocasião para programação, para sistema operacional, para banco de dados. Eu fui fazendo o básico, o intermediário, o avançado. Então, assim, eu fui buscando muita coisa ao longo, fui pedindo e fui buscando. Mas eu sempre fiz questão de entregar muito. Acho que na minha carreira, e hoje estou ali com os meus 60 anos, eu sempre busquei a entrega, Renato, assim, né? Então, isso requer, sim, uma dedicação, né? Eu nunca me conformei com entrar às 8, sair às 5 e parece que eu fiz aquele arroz e feijão, né? Sempre algo a mais, sempre buscando algo a mais. Seja na minha formação, seja com a empresa. Vou dar um exemplo para você, Renato. Minha formação é de informática, sempre trabalhei na informática. Mas quando você começa a crescer dentro da empresa, né, gerencialmente, diretoria, você começa a participar das decisões estratégicas da empresa, você começa a trabalhar junto com o board, você começa a ver números da empresa. Eu me lembro que teve uma ocasião que eu comecei a ir para as reuniões e eu comecei a me sentir um pouco incomodado. Por quê? Olha, vamos apresentar o balanço da empresa. O resultado foi assim ou foi assado. Olha, vejam aqui que... E eu olhava para aquele balanço e falava assim, puxa, eu não estou entendendo, o pessoal está falando alguma coisa ali que eu não estou captando. E eu entendi que aquilo era importante para mim. Eu estava começando a crescer e aquela falta de conhecimento ia me fazer falta. Foi aí que eu fui buscar a minha segunda formação, né? Eu fui fazer cursos de financeiro, eu fiz gestão financeira, né? Para justamente conseguir, né, já nessa nova posição mais estratégica dentro da empresa, poder falar a língua que a empresa falava, né? Então, acho que esse buscar, né, esse se aprimorar, sentir falta em alguma coisa
né, uma carência que você tem, uma deficiência, vai buscar, supre aquilo, né? Porque aquilo vai te levar aos próximos degraus, né? Jefferson, você sabe que quando você começa a falar de anos 80, 90, IBM, cursos, né? Me faz lembrar aqui o quão determinado tínhamos que ser para conseguir acessar a informação, o conteúdo, né? Eram através de livros, eram através de treinamentos presenciais, né? Então você tinha que ficar lá 1, 2, 3 dias dentro daquele, né? E eu acho que isso nos fez também não só curiosos, mas muito resilientes e principalmente gratos, né? Pelas pessoas que nos ajudaram, que nos ensinaram, que se tornaram referências ali, né? E eu queria pegar um pouco essa questão de ser referência, de trabalhar um lado que para nós de TI sempre é um bom desafio, que é a liderança, que é trabalhar com foco e um olhar atento às pessoas. Quando foi, Jefferson, que você começou a também ter esse chamamento, né, para liderar pessoas, para começar a ajudar as novas gerações que ali estavam? Renato, assim, eu vou citar uma situação, eu me lembro de até uma pessoa que é uma grande referência para mim, ele se chama Luiz Martini Júnior, já não trabalha mais, já está muito aposentado há algum tempo, mas ele foi um dos meus coordenadores na época na CRUP. E para mim ele foi uma grande referência de liderança, numa época que nós não falávamos tanto em liderança. É verdade. Né? Não era tão evidenciado o assunto liderança. Era uma época de gestão um pouquinho mais dura, né? Uma coisa um pouquinho mais... E eu tinha, o Luiz Martini foi um marco. Você vê, eu estou com tantos anos depois, eu estou falando de mais de 30 anos, e eu ainda lembro dele e eu lembro do perfil dele. O perfil dele ele era uma pessoa tecnicamente muito bom, porém acho que a grande qualidade dele era saber gerenciar o time, era saber lidar com as pessoas diferentes, de temperamentos diferentes. E era um time que trabalhava de uma forma harmônica, né? E com muita entrega. Era, né, se eu olhar dentro daquela estrutura que nós tínhamos naquela época na TI da CRUP, era um dos times que mais entregava, né? E de uma forma muito harmoniosa, né? Então, assim, ele tinha uma pegada, né? Aquilo que vinha de cima, né? Ele absorvia e passava para a gente aquilo que era necessário, né? E dava uma liberdade para a gente trabalhar. Esse modelo, né, me encantou muito, porque nós trabalhávamos de uma forma mais leve, tínhamos a entrega, né, e tínhamos um gestor que, poxa, ele era um paizão, vamos dizer assim, né, mas muito competente e não deixava de dar, né, de cobrar forte quando necessário. Então isso foi um modelo para mim, ficou muito na minha cabeça isso, né. Então quando eu comecei a ter o privilégio, eu entendo que isso é um privilégio, né, de poder liderar equipes, né, liderar pessoas, eu percebi no começo uma coisa importante, Renato, eu percebi que eu gostava, né, não era algo ruim para mim, né. Além de gostar, eu tinha um jeito para isso, né, para poder liderar pessoas. Então, eu tinha um espelho, um exemplo muito bom, e eu comecei a fazer isso com as equipes que eu comecei ali, né, quando eu virei coordenador, né, depois fui virando gerente, enfim, diretor. Então eu sempre mantive esse estilo, né, de liderança, de conversa, de procurar harmonia dentro da equipe, muito voltado para a entrega, né, sempre entrega, vamos entregar, mas motivando, né, motivando o time. Enfim, um pouco disso. Que bacana. Jefferson, você sabe que uma trajetória longa como a sua, né? Ou seja, passam de 30 anos de experiência. 40. Né? 40, né? Ou seja, estamos falando de muito mais do lado do 40 do que dos 30, isso, né? Exatamente. Sem dúvida alguma, a tecnologia mudou muito. Demais. Né? Assim, é notório, a gente sabe hoje que um grande desafio nosso é a gente sempre se manter atualizado, né? Sempre se manter muito conectado com tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu queria explorar um pouquinho com você agora
essa importância das novas gerações sendo geridas, né? E por um estilo, né? Já mais maduro, já uma pessoa com 40 anos de idade. Como que você tem liderado nessas turmas mais jovens? Como que você tem se modernizado? Como que o Jefferson Nogueira, né, tem mantido, mesmo com 60, né, informa como você está tocando nessas jornadas novas, um pouco desse perfil de pessoas, né, de negócios? Eu acho que, primeiro, assim, são mais eles que trazem coisas para a gente do que a gente para eles, né? A gente tem uma experiência, enfim, mas essa juventude que chega é fantástica. Eles têm uma vontade, eles têm um conhecimento, eles têm uma pegada, uma naturalidade com a informática que é impressionante. Mas o que eu procuro reportar para eles, o primeiro ponto, Renato, é assim. Vamos dizer, eu tenho 40 anos de profissão, ok. Mas a informática nos últimos anos mudou muito. A informática, desde que eu entrei, ela mudou muito sempre. Ela sempre mudou muito, né? O mainframe acabou, né? Aí veio a microinformática, depois veio a internet, depois veio isso, depois veio aquilo. As linguagens de programação eram umas, depois outros sistemas, né? Caseiros, os ERPs. As mudanças na área de informática, elas sempre aconteceram, sempre vão acontecer, né? O que a gente precisa ter é essa calma, esse entendimento, né, de que as coisas mudam e a gente ter essa resiliência, essa capacidade de irmos nos adaptando, enxergando, né, um pé aqui e outro pé lá na frente, né, para as coisas que estão vindo. Então, eu procuro passar isso para as minhas equipes, né, para as pessoas que trabalham comigo. Então, desde do mais simples ali, o programador, enfim, até os meus coordenadores e gerentes, enfim, procuro sempre passar primeiro estamos mudando, essa mudança é constante. Claro que se a gente pegar os últimos anos, né, as mudanças são mais rápidas, são mais aceleradas, né? Hoje a gente vê depois, enfim, a questão do trabalhar home office, né? É um grande aprendizado para a gente, né? Para quem trabalhou ali toda hora com a equipe ali do lado, as reuniões, aquela coisa. Hoje você trabalhar uma parte da sua equipe virtual é um aprendizado, mas aprendemos, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar, de se moldar e assim por diante. Então, eu converso muito com o pessoal, converso muito com essa geração, né? Muitos têm essa questão puxa, mas eu estou entrando, mas está mudando, aí eu tenho que me atualizar. Parece que um pouco da geração atual, né, Renato, eles são muito ansiosos, né? Existe uma certa ansiedade, né? Eu procuro trabalhar com eles um pouco em cima dessa ansiedade, né? Calma, né? Vamos nos adaptar. A gente fez na empresa recentemente, saiu de um SAP ECC, foi para um S/4HANA, muda tudo, é completamente diferente, você saiu... SAP não é, mas é um produto, agora estamos em outro produto, é outra realidade. Então, quando você pega lá os funcionais, todos aqueles consultores, etc., mudou completamente, né? Você começa uma outra realidade, mas é assim, calma, olha o lado positivo. Você está aprendendo outra coisa, você está vendo outro mundo, você está se desenvolvendo, você continua se desenvolvendo, né? E assim a gente vai. E não é só a informática, né, Renato? Na vida, o mundo né? está mudando, os negócios, né? Quantos negócios tem hoje que há 10 anos atrás a gente nem imaginava que existiriam, né? E hoje são empresas de bilhões de dólares estão aí, né? Jefferson, dos meus grandes objetivos aqui é capturar momentos cruciais na sua jornada, né? E um dos momentos que a gente gosta aqui de capitanear é momentos de decisão. A gente sabe que para construir uma carreira como a sua, executiva, tem momentos que você tem que tomar algumas decisões, né? Se eu vou para a direita, vou para a esquerda, seja ali numa mudança de trabalho, seja um grande projeto, seja uma decisão num âmbito mais familiar. Vem à sua mente, né, durante esses 40 anos, alguns momentos que você destacaria importante ali de uma tomada de decisão que te trouxe até aqui? Eu acho que o primeiro, Renato, assim, a gente voltando muitos anos para trás, né, para quem viveu o bug do milênio, né, a virada do ano 2000, ele foi um momento que, para a informática, foi um momento muito importante, né, muito ali, quando a gente estava ali em 97, 98, próximo da virada,
muitas empresas tiveram que olhar para essa virada e como é que nós vamos passar pelo ano 2000. E ali, para mim, foi o primeiro desafio, né? Que eu fui desafiado dentro da empresa que eu trabalhava a ser o líder do programa do Bug do Milênio. O que é isso? Simplesmente impactou da gente mudar o ERP, que era caseiro, para um ERP de mercado. E eu estou falando em 97, 98, nem SAP tinha no Brasil. Nós não tínhamos. Nós tínhamos o SAP em algumas empresas implementando o SAP. Então, na época era BPIC, JD Edwards, né? Que eram os mais DataSul, enfim. Então, é mudar o ERP, mudar a folha, mudar o sistema de importação e exportação. A fábrica onde eu trabalhava, ela tinha muitos robôs, já era uma fábrica automatizada. Então, todos os CLPs, a gente tinha que trabalhar para que eles também, no ano 2000, não tivessem problemas. Era uma empresa do setor automobilístico, então Ford, GM, elas ficavam em cima para entender se nosso programa do ano 2000... Então, ter aceito esse desafio na ocasião, eu não era o gestor. Eu não era o gestor, o principal gestor de TI, mas foi me dada essa oportunidade, esse desafio de conduzir esse Bug do Milênio, né, esse processo. Então eu aceitei e foi algo que me engrandeceu demais, demais. Me deu muita musculatura isso. Sofri, né? Minhas filhas eram pequenas. Com certeza você passou a virada do ano de plantão. Totalmente, estou completamente ali rezando para que tudo desse certo, né? Mas assim, foi um período que eu me lembro, Renato, assim, via pouco minhas filhas, ficava dentro da empresa. Mas enfim, me deu muita musculatura, né? E na sequência, Renato, eu acho que assim, me abriu portas, né? Porque aí foi uma primeira grande decisão, fui convidado para uma empresa multinacional americana para ser responsável pela TI do Brasil, Argentina e Venezuela. Então aí começa uma questão já internacional, uma carreira internacional, começar a liderar diferentes culturas, né? Então, o brasileiro eu já estava acostumado, mas o argentino, o venezuelano, passou a ser, né, uma coisa muito diferente. Fiz isso, fiquei um tempo, logo a próxima mudança, né, foi muito similar. Um novo convite, mas para administrar um time de uma empresa que tinha 2 plantas nos Estados Unidos. Então, a TI, eu teria uma TI no Brasil, uma TI nos Estados Unidos. Putz, foi outro momento que eu tomei a decisão, porque, de novo, novamente ganhar essa bagagem internacional, essa experiência, né, poxa, eu olhava para os Estados Unidos e falava assim, poxa, eu vou gerenciar uma equipe de TI nos Estados Unidos. Caramba, os caras são, né, top, né, normalmente, né, puxa vida, né. Então, eu falei, essa experiência vai ser demais para mim. Foi, né. Acho que outro momento importante, eu vou falando isso, parece que são, mas foram aqueles noites de sono que você fica ali, vou, não vou, faço ou não faço, será que eu largo isso que eu tô bem aqui, né? Vou para esse novo desafio? Mas foram decisões muito importantes e certeiras, né? Hoje eu olho para trás, foram muito boas. Eu acho que a outra grande virada importante para citar, Renato, foi quando eu saí da manufatura. Eu trabalhei 23 anos até aquele momento em empresas no setor de manufatura. Quer queira, quer não, você vai se especializando, né? A produção, carga máquina, enfim, todo aquele ambiente de manufatura. Trabalhei em vários segmentos, mas sempre manufatura. E aí veio um desafio de ir para o varejo. Lojas Marisa, né, que eu fui trabalhar, varejo e varejo de moda, né, moda feminina. Falei, nossa, meu Deus, que mudança, né? Foi um grande desafio, eu me lembro até a pessoa, o headhunter que conversou comigo, né, uma das perguntas foi essa, Jefferson, o que você acha, né? Você está saindo da manufatura para o varejo? E eu lembro que, eu acho que ele viu isso em mim, meu olho brilhava naquela ocasião, porque eu queria, aquilo, para mim, ir para o varejo, né? Eu sempre ouvi falar que o varejo é dinâmico, o varejo é uma coisa específica, eu queria trabalhar no varejo. E eu tive essa oportunidade, fiquei 10 anos na Marisa. Foi um ciclo Esses muito 10 bonito. anos na Marisa foram intensos, porque foi implantação de Oracle, foi a implantação de e-commerce, implantação de multicanalidade. Assim, foram vários grandes projetos, né? Então, assim, Renato, eu acho que foram vários momentos, né, de decisões, nunca foram fáceis as decisões. A gente olha para trás e vai contando, parece que foi uma sequência, foi lógica, uma sequência lógica. Foi assim, né? Exatamente, né? E sempre você naquela, será que vai dar certo? Será que eu vou me dar bem ali? Será que, né? Mas, assim, deu certo, deu certo, assim, nunca foi fácil,
né? Sempre foi, né? Mas deu muito certo. Acho que tudo isso foi me dando musculatura, conhecimento, dando bagagem, né? Enfim, para o momento que eu tô. É verdade. Você tem, eu concordo com você, e temos que ter muito orgulho de tudo aquilo que realmente fizemos na trajetória, e orgulho daquilo que deu certo, que não deu certo, Com levantou certeza, a cabeça e colocou na mochila da vida aquele aprendizado, né? Perfeito. E falando de aprendizado, Jefferson, eu vejo que você tem na sua essência como pessoa, como líder, como profissional, muito essa questão de gratidão, né? De ser grato Sim. a pessoas, reconhecer grandes pessoas. E é um momento que no nosso programa a gente adora deixar registrado isso, tanto no âmbito pessoal, porque Sim. eu tenho certeza que para suportar toda essa trajetória você teve um lado ali da família, das filhas, esposa, muito importante. Com certeza. E obviamente pessoas que, né, foram verdadeiros anjos e grandes parceiros. Queria abrir esse capítulo e te deixar muito à vontade para que você possa rechear isso, né? Ou seja, a importância de nós estarmos ao lado de gente boa numa trajetória como a sua. Olha, Renato, assim, eu faço um balanço geral, né? Puxa, eu trabalhei com ótimas pessoas de coração, de conhecimento, né? Pessoas que normalmente sempre me elevaram. Mas eu gostaria de aqui só, né, não esquecendo ninguém, mas eu acho que eu vou colocar alguns nomes aqui de pessoas que são muito marcantes para mim. O Luiz Martini Júnior, que foi meu primeiro coordenador, que, poxa, não esqueço dele, Tá. o esquema de gestão dele, enfim. Mas eu tive 2 CFOs, né? Poxa, CFO, né? Sim, eu tive 2 CFOs, Ricardo Eguchi, do Grupo Real e Uberlândia, o Adalberto Pereira, da Marisa, que assim, mentes brilhantes, profissionais brilhantes, uma capacidade absurda, uma visão estratégica. E por que eu cito eles? Porque esses profissionais me provocaram demais. Eles me provocaram. Eles me levavam assim ao meu limite, né? No bom sentido. Sempre me provocando. Aquele algo mais, aquela... E todas as conversas que eu tinha com essas pessoas, eu saía assim maravilhado normalmente, porque a visão dessas pessoas, né? Normalmente, às vezes eu vinha com um problema tão complexo, né, de TI, né? Poxa, eu tô com um problema aqui, tal. Eu ia conversar com essas pessoas, Renato, impressionante, a capacidade deles de, olha, não, vamos fatiar, vamos olhar assim, pá. Eu olhar e falei, caramba, o cara abriu de uma certa forma que eu não tinha imaginado. Então, são pessoas que na minha carreira me provocaram, me desafiaram no bom sentido e que me fizeram pensar em estratégico, que me fizeram ter um olhar melhor para as situações, olhar vários cenários, né? Então, eu cito esses 3 profissionais que para mim foram... Eu tenho hoje também o Miguel Santamaria, presidente da Tuberfil, onde eu estou nesse momento, que é o exemplo de um empreendedor, né? Quase 60 anos na empresa e assim, é aquele espírito empreendedor, uma pessoa que poderia estar já pensando em vou parar, vou começar a largar, né, deixar para as próximas gerações. E eu converso praticamente todo dia com ele, né, respondo direto para ele, e você vê o espírito empreendedor, ele está montando novos negócios, ele está expandindo, você fala assim, puxa vida, que espírito, né, que essas pessoas... Tem pessoas que têm esse espírito, o Miguel é um desses, né, que assim, um empreendedor nato, uma visão e muita vontade de trabalhar, né? Então, eu acho que esses exemplos para mim são esse tipo de pessoa que eu cruzei ao longo da minha vida e que eu sempre admirei. Sensacional. Tá aqui, registrado, Jefferson Nogueira, uma história linda, uma história, assim, para que a gente possa saborear, né, de uma forma muito prazerosa, porque você nos trouxe, né, ou seja, uma carreira de superação, né? Quem vê você hoje, né, imagino há 40 anos atrás, começando ali no início, né? Sem dúvida alguma, uma honra poder ter a sua história e as pessoas que passaram pela sua trajetória também. Jefferson, além, né, ou seja, dessa paixão por TI, paixão por Jundiaí, né, uma família linda, o que você gosta de fazer nos finais de semana? Você tem um hobby? O que você curte fazer? São várias coisas, mas assim, o que eu destaco, eu sempre gostei muito do esporte. O esporte sempre esteve presente na minha vida.
Hoje eu acordei às 4 da manhã, já fiz a minha corrida, né? Eu treino 6 vezes por semana. Tá. 6 vezes por Você semana. gosta de correr? Eu gosto de correr e faço musculação para poder correr. Para poder correr, né? perfeito. É assim, Renato, eu gostava de futebol, mas aí você vai ficando mais velho, mais pesado, começa a machucar. Eu fui migrando e uma paixão que eu tive, sempre desde garoto, foi a corrida. Então eu gosto de correr. Corro meias maratonas, né? Enfim, faço as minhas provas de 10, 15, meia maratona, adoro, é a minha paixão. E além da questão da saúde, obviamente, né? Então é o meu grande hobby, treino 6 vezes por semana, durante a semana acordo às 4 da manhã, adoro. Às vezes as pessoas falam, nossa, você acorda às 4 horas da manhã. Eu acordo e adoro, porque eu me sinto energizado. Estou aqui, estou energizado, né? Bem, porque isso me faz muito bem. Eu tenho um outro hobby, Renato, assim, com plantas. Eu não sei porquê, né? Eu adoro plantas, eu adoro plantar, eu adoro cultivar. Então eu gosto muito. Minha casa, minha esposa e minhas filhas até me enchem o saco, porque é um monte de planta e tem que regar, pai, quanta planta, o corredor cheio de planta, mas eu adoro, né? Eu tenho as minhas orquídeas que quando florescem eu pego a orquídea, coloco no lugar de destaque da casa, né? Poxa, que bacana. E assim, é bacana, porque, por exemplo, uma orquídea, ela não dá flor a cada semana, né? Você tem que ir lá, adubar, molhar, cuidar, daqui a pouco vem aquela coisa maravilhosa. Então, isso para mim é a minha sessão de relax, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito da leitura também, né? Gosto muito da leitura. Sempre fui um apaixonado por filmes, gosto muito de filmes, enfim, são os meus grandes hobbies. Tá aí. Jefferson Nogueira, que bate-papo prazeroso, que riqueza, né? De uma história linda, vivida, né? E compartilhada por você com tanto desprendimento, né? Então, você está deixando aqui uma grande semente, né? No nosso programa Por Trás da TI, com a grande contribuição da sua história. E queria te agradecer, né? Por isso e esse bate-papo que foi sensacional. Ficaria aqui mais umas 2 horinhas fácil, te fazendo mais umas perguntas aqui. Parabéns, Jefferson. Renato, muito obrigado. Acho que assim, a oportunidade da gente poder falar, se a gente poder influenciar algumas pessoas, né, com essa nossa história, com essa nossa experiência, né, eu acho que já vai ter valido a pena, né? E me sinto muito feliz, mais uma vez, honrado pelo convite. Sempre à disposição de você, na NetGlobe, quando precisar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. E parabéns. Muito obrigado.